Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Hoje nós vamos falar sobre as transformações trigonométricas. Vocês conhecem, né? O seno da soma, o cosseno da soma. Então a gente vai retomar tudo isso aos poucos e justificar, né? Por que essas coisas valem, de onde elas saem, tá bom? Primeiramente a gente vai falar do cosseno e antes de qualquer coisa, eu quero conversar um pouco sobre a circunferência trigonométrica no plano cartesiano. Vamos lá? Prontinho. Coloquei aqui a nossa circunferência trigonométrica. Nós já sabemos, a gente vem conversando sobre isso, de que a circunferência trigonométrica ela tem raio 1, certo? E tem o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Senos em pé, cosseno deitado, certo? E que quando você tem um ponto aqui, a imagem diz, na hora que você vem para cá, cai na vertical, ortogonalmente ao eixo dos cossenos, aqui você tem os cossenos aqui embaixo, o cosseno desse ângulo, né? Aqui, desse ângulo, ok? E quando você faz a projeção ortogonal no eixo vertical, você encontra o seno, tá? Mas se você interpretar aqui como o plano cartesiano mesmo, você vai perceber que as coordenadas desse ponto, tá? Ele vai ser, se aqui for, por exemplo, o alfa, né? As coordenadas desse ponto são cosseno de alfa e seno de alfa, certo? O x, que é o cosseno de alfa, e o y, que é o seno de alfa. Tá? Então isso é importante para a gente discutir algumas coisinhas. E aí só um lembrete lá da geometria analítica. Para a gente calcular a distância de dois pontos, lembra? Você tem aqui o plano cartesiano e tem dois pontos. Você simplesmente faz o quê? Né? Você pode pensar aqui sempre num triângulo retângulo. Ops. Então aqui você tem as coordenadas, né? Você tem o ponto A, o ponto B. Esse ponto B, ele tem o xb e o yb. O ponto A tem o xa e o ya. Então, para você quer saber a distância entre esses dois pontos, você pega isso aqui vai ser o y de um menos o y do outro, o y de B menos o y de A, mas você não sabe quem é maior, então você põe o módulo, certo? E aqui a mesma coisa, você põe o x, aqui vai ser o x do B menos o x do A, mas você não sabe qual é o maior, no meu desenho o x do B é maior, né? Mas nós não pode ser em qualquer lugar, ok? Então isso que é importante para a gente retomar, ok? Então agora vamos lá falar das transformações. Um segundinho. Então, perfeito, pessoal. Olha só o que a gente vai querer encontrar. A nossa primeira tarefa é encontrar o cosseno de A mais B. Então, a gente quer saber isso daqui, tá bom? E aí, claro, tem muitas formas da gente demonstrar. Eu gosto da demonstração do livro do IESE, Fundamentos da Matemática Elementar. Então eu vou discutir um pouco essa demonstração que está lá, tá bom? Então o que ele faz? Ele coloca aqui, ó, um ângulo A, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui é o A, ok? Então, na verdade, a gente também mede o arco, né? O arco também é A. Perfeito? E aí ele pega o B. E o B, então, a gente pode dizer que o B está aqui, olha só.
aqui vai ser o B, certo? Então esse arco aqui, ó, é o B. Tudo bem? Então, na verdade, todo esse arco aqui, ó, até o começo, é o A mais B que a gente quer. Tudo bem? E aí, olha só, a ideia é a gente fazer o A mais B mais de uma vez. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, a gente já fez B para lá, a gente agora vai fazer B para baixo, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, o B para baixo, aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Aqui, ó, aqui vai ser o B, ó. Tá? Então, na verdade, ele é menos B, tá? Menos B lá para trás, tá bom? Perfeito. Então, aqui é B. Então, olha só. Daqui, agora eu não estou contando mais da origem, tá? Até aqui é A mais B também. Legal? Então, a gente construiu o A mais B duas vezes. Por que duas vezes? Porque a gente vai construir uma equação aqui e igualar uma expressão de uma e igualar com a expressão da outra, que vai ser o mesmo. Mas o que a gente iguala? E aí que tem a ideia, tá? A gente vai fazer o seguinte, a corda, ó, essa corda aqui, ó, tá? Com essa corda, olha lá. Tá vendo? Duas cordas na circunferência. E elas têm o mesmo tamanho. Porque elas estão, obviamente, na mesma circunferência e porque elas determinam o arco A mais B. As duas determinam o arco A mais B. Então elas têm o mesmo tamanho. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as coordenadas, que é o que a gente acabou de fazer lá. Olha lá, vamos ver as coordenadas? São 4 pontos. Olha, esse ponto aqui primeiro. Quais as coordenadas desse ponto? Ele é o A mais B, porque ele sai da origem. Ele é o A mais B. Então, ele tem no x é o cosseno de A mais B. É o cosseno de A mais B. E no y é o seno de A mais B. Tudo bem? Essas são as coordenadas desse ponto. Agora vamos lá nas coordenadas desse aqui, ó. Ele é o A. Então, no x é o cosseno do A e no y é o seno do A. Certo? Ótimo. Agora e esse ponto aqui da origem? Esse é o mais fácil. A circunferência ela tem raio 1. Então, ali no x, no eixo x, ele está no 1. E no eixo y está no 0. Certo? Ele não está nem para cima nem para baixo, ele está no 0. E esse último ponto, aqui, quais são as coordenadas dele? As coordenadas dele são... É o B ali. Mentira, aqui na verdade é o menos B, tá? Ele está para baixo. Menos B. Então, olha só. Aqui, no x, ele tem, então, o cosseno de menos B e o seno de menos B
no y. Tá bom? Esses 4 pontos. Então, olha só, qual que é a nossa sacada aqui? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa corda e pegar o tamanho dela. O tamanho dela é a distância entre esses 2 pontos que a gente viu. E aí depois, olha só, nós vamos pegar esta outra corda. E a distância dela, o que a gente sabe? Que é igual a da outra. O tamanho dela é igual a da outra. Só que agora as coordenadas são diferentes. E a gente vai usar essas coordenadas aí para calcular. Tá certo? Então, olha só. Lembrando, ó, o que a gente viu aqui em cima? Ó. A gente faz a distância entre os y e a distância entre os x e aplica Pitágoras, né? Aqui eu não tinha terminado aqui, né? Mas é só para calcular a distância, você faz aqui, né? Ó, a distância é a hipotenusa. Então vai ficar assim, né? É o x do b menos o x do a ao quadrado, mais o y do b menos o y do a ao quadrado, né? É o Pitágoras, ok? Então vamos lá. Então, olha só, nessa primeira equação, nessa primeira distância, a gente está pegando a distância entre esses 2 pontos, certo? Então, nós vamos dizer assim, que essa distância ao quadrado é igual a x do um menos o x do outro, tá? Então, quer dizer o seguinte, é o cosseno de a mais b menos o x do outro ao quadrado, certo? Ó, esse é o x de um, esse é o x do outro, certo? Mais o y do um de um menos o y do outro. O y desse é seno de a mais b e o y do outro é seno, certo? Então aqui vai ser seno de a mais b menos o zero. Não preciso escrever o zero, certo? Então vai ficar ao quadrado. Não preciso então desse negócio aqui. Seno ao quadrado de a mais b. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos desenvolver isso agora, né? Aqui é o d ao quadrado, isso tudo está ao quadrado, então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, cosseno de a mais b vezes 1, mais o quadrado do segundo, certo? Isso aqui é isso daqui, o produto notável. Mais o seno ao quadrado de a mais b. Ok? Mas presta atenção, olha. Isso aqui, mais isso, é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado da mesma coisa. Nós já sabemos. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Seno de um ângulo mais o cosseno do mesmo ângulo dá quanto? Ao quadrado, cada um, né? Dá 1. Certo? Então, isso aí vai dar 1. Então, perfeito. Aqui vai ficar 1. Esse 1 menos 2 vezes o cosseno do a mais b mais 1. Então, ó, ficou 2 menos 2 vezes o cosseno de a mais b. Certo? Essa vai ser, então, a nossa distância. Tá bom? Vamos agora pegar a outra corda. Olha lá. Aqui na outra corda, nós temos, ó, esse ponto com outro ponto lá.
certo? E é aquela coisa que a gente acabou de fazer. A distância ao quadrado, ó, a distância ao quadrado é igual ao x do um menos o x do outro, o x desse menos o x desse, certo? Então vai ficar cosseno de A menos o cosseno de menos B, certo? Ao quadrado. Mais o x daquele, que é seno de A, menos o seno desse, que é o seno de menos B, ao quadrado, ok? Vamos pôr aqui para o outro lado. Pronto, organizei aqui. Só que acontece que o cosseno de menos B, olha só, vamos fazer aqui uma circunferência trigonométrica rapidinho, para a gente estudar. Se a gente tem aqui o menos B, ó, menos B, tá? O cosseno está aqui no eixo horizontal. Esse é o cosseno de menos B. Analisando aqui, fazendo a redução ao primeiro quadrante, a gente percebe que o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Tá? Então, nós vamos trocar, olha só. Aqui vai ficar assim, o cosseno de A menos o cosseno de B ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos ver o seno de menos B. A gente não está gostando dele. O seno está aqui é o seno de menos B. Ó. Ele está para baixo, né? E o seno de B é igualzinho, só que para cima. Então, eles têm sinais trocados. Um é menos o outro. Então, quer dizer o seguinte, que o seno de menos B é igual a menos o seno de B. Então, olha só, isso aqui é menos o seno de B. Só que aqui já tem menos, menos com menos, mais, certo? Então, vai ficar assim, seno de A mais seno de B ao quadrado. Isso aí é produto notável, então aqui vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Prontinho. Agora, seno de A mais seno de B ao quadrado. Mesma coisa. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Prontinho. Mas olha só que bacana isso aqui, ó. Cosseno de A ao quadrado mais seno de A ao quadrado, quanto que é? 1. Igual a 1. Vamos continuar. E agora? O cosseno ao quadrado de B mais o seno ao quadrado de B dá quanto? Dá 1 de novo. Certo? Isso daí. Perfeito. Deixa eu organizar mais. Bom, aqui não tem muito o que fazer, agora o resto a gente copia ali, tá certo? Prontinho. Agora é o seguinte, as duas cordas tinham o mesmo tamanho. A gente achou a distância, ó, ao quadrado de duas maneiras distintas. São as mesmas distâncias, são iguais. Agora a gente iguala então, tá bom? Nós vamos pegar esse daqui e vamos igualar a este, tá? Então quer dizer o seguinte, que 2 menos 2 cosseno de A mais B, olha, estou pegando esse aqui, né? É igual a esse último aqui, que é 2, 1 mais 1, 2, menos 2 vezes o cosseno de A cosseno de B, mais 2 vezes o seno de A
seno de B. Eu posso tirar 2 dos dois lados, certo? E agora eu posso multiplicar todo mundo por menos 1 e dividir todo mundo por 2, certo? Então vai ficar assim. Aqui, dividindo por menos 2, fica cosseno de A mais B. Espera aí. Cosseno de A mais B igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes cosseno de B. E nós encontramos aqui o cosseno da soma. Tudo bem? É isso aí, pessoal.